Hoje a gente vai fazer um estudo cabalístico sobre o choro por causa de algo que acontece com Rabi Akiva quando o filho do Rabi Shimon está indo embora. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vayera, hoje focando nos parágrafos 36 e 37 do Zohar, terceiro ano de leitura. Lembrando que o Zohar está contando para nós da morte do filho do Rabi Shimon, o Rabi Elazar. E aí, nesses parágrafos de hoje, a gente fica sabendo que quando estava indo embora, o Rabi Elazar é visitado por vários sábios, um deles é o Rabi Akiva. Tá? E na hora de ir embora, o Rabi Elazar passa vários ensinamentos bem grandes para o Rabi Akiva. Né? O Zohar diz que ele passa, para você ter uma ideia, 300 maneiras de seguir os mandamentos da Torá. Olha que interessante. Eu, nas minhas aulas de Kabbalah, geralmente falo de duas, né? Que você ou segue literalmente ou segue metaforicamente pela Kabbalah. O Rabi Elazar fala que tem 300 maneiras. Né? Outra coisa que a gente aprende, o Rabi Elazar passa para o Rabi Akiva 216 maneiras de interpretar o livro Cântico dos Cânticos, né? Que é um livro pequenininho, a gente aparentemente, né, lê ali de 2 modos, ele fala de 216 maneiras. Bom, e aí o Zohar conta para nós que o Rabi Akiva, quando ouve esses segredos, ele não aguenta, ele começa a chorar de emoção, né, pelo poder da revelação que ele está tendo, né, os segredos que estão sendo ensinados para ele, a sabedoria que está sendo passada. O Rabi Akiva começa a chorar em voz alta, né, ele não se controla mesmo. Né. E aí a gente então tem aqui algumas coisas interessantes para dizer. Primeira, o valor desse próprio livro que o Rabi Elazar passa por Rabi Akiva, que é o Cântico dos Cânticos. Muitas vezes a gente menospreza o Cântico dos Cânticos, achando que é uma simples história de amor, se você já leu alguma vez, né? E fica parecendo que é isso, pronto. Às vezes até um livro que parece mais sexual, né? Tem algumas metáforas, imagens sexuais. E aqui o Zohar está dizendo não, é um livro elevadíssimo. Aliás, tem uma história que conta que o Rabi Akiva, que era um grande defensor desse livro, né? Ele tem uma história que diz assim, que os sábios estavam decidindo que livros iam entrar para o cânone judaico, quais livros iam formar a Bíblia judaica, e não queriam pôr o Cântico dos Cânticos, né? Porque os sábios viram realmente como um livro quase que erótico, pornográfico, e falaram não, melhor não pôr. E o Rabi Akiva que falou, não, vocês não estão entendendo. Se todos os livros da Bíblia são sagrados, o Cântico dos Cânticos é mais sagrado do que todos eles juntos. Né? E aí, por causa dessa opinião do Rabi Akiva, que o Cântico dos Cânticos acabou entrando para o cânone. Né? Bom, então é um livro extremamente importante. Para você ter uma pequena noção do que a gente está falando, tem gente que fala que ler o Cântico dos Cânticos com frequência, tem gente que diz 40 dias seguidos, por exemplo, é um livro pequeno, ajuda você a conectar com a sua alma gêmea, né? Tem gente que tem o costume de ler o Cântico dos Cânticos toda a entrada do Shabat, na sexta-feira à noite, assim que começa a anoitecer, né? Para entrar numa energia do Shabat mais apropriada. Tem várias segulot, né, ligadas ao Cântico dos Cânticos. Agora, ligando ao Cântico dos Cânticos e o choro que a gente falou. O Zohar ensina para nós que quando a gente tem esse choro que o Rabi Akiva teve, então que é um choro de algo que toca a gente, né, que mexe conosco, e é um choro então em voz alta, esse choro que estremece, esse choro vem de Chokhmah, é elevadíssimo, né? Se você conhece um pouco da Kabbalah, acompanha nossos vídeos, eu costumo dizer que a gente nem chega em Chokhmah, é um nível muito, muito difícil. A gente tem às vezes lampejos de Chokhmah, e aqui o Zohar está falando de um desses momentos que é quando eu tenho esse choro convulsivo, vamos chamar assim, né? Talvez em português a gente diria isso, e que realmente mexe com toda a estrutura do meu ser, mexe a nível atômico, né? Molecular, e realmente então é um choro que sai até em voz alta. Estamos chegando em Chokhmah. Agora, qual é a ligação disso com o Cântico dos Cânticos? O livro do Cântico dos Cânticos tem 8 capítulos. O que significa isso? Cada capítulo vai nos levando de Malchut até Binah, que é o 8º capítulo. Então, quando eu leio o primeiro capítulo Malchut, o segundo Yesod, vou subindo, quando eu chego no 8º é Binah, e se eu conseguir, então, compreender esse livro no seu sentido mais místico, realmente me conectar com ele, eu eventualmente faço a ponte de Binah para Chokhmah, que é a próxima Sefirah, né? E aí por isso que o Rabi Akiva entra nesse choro convulsivo. Com os 216 modos que o Rabi Elazar ensina para ele realmente faz uma conexão ali poderosíssima, inclusive com
a própria Shekhinah, né? A gente diz que um dos benefícios do Cântico dos Cânticos é isso. Então, por isso que a gente tem essa descrição no Zohar do que está acontecendo aqui no momento da morte do Rabi Elazar. Então ficam aí quase que 2 dicas para você. Tentar se conectar um pouquinho com o livro Cântico dos Cânticos. Leia, se você nunca leu, é um livro lindo. Se você quiser fazer dele uma prática, como eu disse, lê semanalmente, né? E a segunda coisa, você entendeu agora mais um jeito, ou aprendeu mais um jeito, de como conectar com a Sfirá de Chokhmah. Um bom dia a todos e tudo de bom.